você puder, levante suas mãos aos céus. Cante isso para Ele. Cante isso para Ele. Só o teu nome. Só teu nome é nome sobre todo nome. Mais lindo. E só teu nome é doce como mel. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com mantos de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só o teu nome é doce, só teu nome é doce como mel. E só teu nome é doce como mel. Só teu nome, só teu Você que ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas agora. Levante a sua voz. Vamos, eu quero ouvir a sua voz. Vamos. Deixa fluir esse rio. Se você ainda não ora em outras línguas, feche os seus olhos, levante suas mãos para os céus e receba o toque do Espírito. Que o Espírito Santo possa tocar a sua vida agora. Fale, libere a vida que está dentro de você. Vamos, não perca tempo, abra sua boca, reconheça a presença de Jesus nesse lugar, sinta o perfume, o aroma agradável, a sua essência, amado Cristo. Deus conosco,
Só teu nome é doce, doce mel. Pode se sentando, não se disperse. Continue falando e adorando a Ele que vive. Continue com seus olhos fechados. Fale com Ele, diga: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Fale com Ele. Diga para Ele: eu quero continuar te ouvindo. Se você já o ouviu, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos Jesus. Queremos ouvir a sua voz. Feche seus olhos, não se disperse, fale com Ele. Fale os seus anseios para Ele agora. Eu te amo. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo. Espírito Santo. Fale com Ele, não se disperse. Eu te amo. Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Meu coração tem saudades, meu coração tem saudades do teu amor. Meu coração tem saudade, coração tem saudades do teu amor. Meu coração tem saudades. Meu coração tem saudades do teu amor. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. E eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. E eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. Amado Espírito, nós reconhecemos a sua soberania. Reconhecemos que Tu és incomparável.
Não há se compare a ti. Santo, Eu peço que o Senhor nos direcione, que a sua palavra seja eu revelada, te amo, que Cristo seja revelado através da sua palavra. Que sua palavra nos tire do lugar aonde o nosso eu quer reinar, para que Cristo possa reinar. Nós abrimos mão do nosso controle, nós abrimos mão de um lugar num trono, para que o Senhor assuma este lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor com o melhor que você tiver. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. E se pudesse trocar esse microfone, eu agradeceria, por favor. João 11. Antes de nós lermos, você pode ir abrindo aí. Eu queria falar um pouco a respeito de como se inicia, como de fato se iniciou a caminhada cristã, ou é para ter iniciado a nossa caminhada cristã. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos alguns homens que tiveram um encontro real, que se encontraram com Jesus. Porém, nós encontramos outros que estiveram com Ele no mesmo lugar, mas não se encontraram com Jesus. Talvez o que eu estou falando parece não ter sentido, mas isso é claramente possível. E isso aconteceu. Nós podemos encontrar alguns homens como Pedro, que estava pescando. Lucas 5, se eu não me engano, diz a respeito disso. E Jesus estava passando por ali. A Bíblia diz que depois que ele se encontrou com Jesus, ele largou tudo e o seguiu. Amém, gente? Não é isso? Esse Pedro que nós estamos falando, ele estava no mesmo ambiente que Jesus estava. Ele estava no mesmo lugar que Jesus estava. Porém, ele apenas não estava, ou não só estava, no mesmo lugar que Jesus. Ele de fato se encontrou com Jesus. Sabe por quê? O fato de nós estarmos no mesmo lugar não quer dizer que nós estamos vendo a mesma coisa, não quer dizer que estamos querendo a mesma coisa, e muito menos quer dizer que estamos juntos. Pastor, credo, é verdade. Pastor, era para ser assim? Não. Mas essa é uma realidade. O fato de estar no mesmo lugar não quer dizer que queremos a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo bem grotesco. Dentro de um presídio, alguns homens ficam dentro de uma mesma cela, algumas mulheres dentro de uma mesma cela. Cela, sim ou não? Sim ou não? Mas será que todo mundo quer a mesma coisa?
Será que todos estão buscando a mesma coisa? Talvez você vai dizer assim, pastor, todos querem sair de lá. Eu não estou falando disso. Na verdade é um lugar que, quando você fala com pessoas que já passou por lá, se você não tomar cuidado, você pode tomar uma punhalada pelas costas. Porque cada um ali está pensando em si, em se manter vivo. Mas eles estão no mesmo lugar. O fato de estar no mesmo lugar não quer dizer que queremos a mesma coisa. E também não quer dizer que estamos vendo a mesma coisa. Pastor, como assim? Eu não sou cego. Quantos aqui ouviram falar do jovem rico? Já ouviram? Aquele que Jesus se encontrou com ele, e ele disse para Jesus que ele vivia todos os mandamentos. Sim ou não? Jesus disse para ele, então, pega tudo que você tem. Faz o que, gente? Vende e entrega aos pobres. Ele fez, gente? Ele fez? A minha pergunta é, o mesmo Jesus que ele viu foi o mesmo que Pedro viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Eles viram o mesmo Jesus, ou melhor, eles estavam no mesmo lugar, mas um viu algo diferente do outro. O que Pedro viu, o jovem rico não viu. Pastor, como assim? Eles estavam no mesmo lugar. Se Jesus estava conversando com o jovem rico, é porque eles estavam no mesmo lugar. Se Jesus conversou com Pedro, é porque eles estavam no mesmo lugar. Só que o posicionamento de Pedro foi igual ao do jovem rico, sim ou não? Não. Sabe por quê? Mesmo estando no mesmo lugar, Pedro viu algo que o jovem rico não viu. Pastor, o que o senhor quer dizer? Não basta estar no mesmo ambiente, você precisa desejar ver algo. Você precisa desejar desfrutar de algo. E aí o que você vê vai ser tão impactante, tão poderoso, que isso vai querer, ou melhor, vai fazer você querer deixar tudo para trás. A Bíblia diz que Ele é a pérola que nós encontramos de maior valor, não é isso? Quando você entende que Ele tem mais valor, tudo à sua volta perde valor. Pedro, quando olhou para Jesus, viu a pérola de maior valor. Por isso, tudo que ele tinha, ele deixou para seguir Jesus. Ele estava no mesmo lugar. Ele olhou Jesus, mas uma verdade transformou a vida dele. O jovem rico viu, ou melhor, estava no mesmo lugar, mas talvez o que ele viu não fez abandonar tudo. Pastor, o que o senhor quer dizer? O evangelho, ele precisa começar aí. Como? Em alguém que eu vi, que eu desfrutei, e através do que eu vi, a minha vida começa a ser transformada. O evangelho nunca foi para dizer a respeito de um Deus longe. O nosso relacionamento com Deus nunca foi para ser uma vez por semana. Pastor, como assim é? Desde o Antigo Testamento, quando você começa a olhar, o homem vem tentando criar, ou melhor, gerar um lugar onde Deus pudesse morar. Sim ou não, gente? O tabernáculo. Depois Davi disse, eu vou fazer uma casa para Deus. E depois Jesus na cruz do Calvário diz, o que vocês queriam eu sempre quis,
vocês não precisam construir mais nada, porque agora eu quero morar dentro de vocês. Aquilo que estava sendo buscado pelo homem desde o início, porque tinha se perdido em Gênesis, o Éden era o lugar de relacionamento, e quando o homem saiu desse lugar, desde lá ele vem tentando voltar para lá. E ele acreditava, o homem acreditava que se construísse um lugar que Deus pudesse morar, o vazio dele seria preenchido. Mas Cristo, através da cruz do Calvário, disse algo certeiro e conclusivo: você não precisa fazer mais nada fora, porque o que eu estou construindo é aí dentro. Você não precisa buscar mais nada fora, porque eu vou morar neste lugar chamado você. Só que é importante que nós entendamos, Ele está dentro de você. A Bíblia diz que nós também estamos assentados à direita de Deus Pai através de Cristo. Só que é importante que você entenda, se você ainda não viu algo que te fez ou que te faz deixar tudo, é porque Cristo ainda precisa ser revelado para mim e para você. Pastor, como assim? O Cristo que transformou a vida de Jesus, ou melhor, de Pedro, o fez deixar tudo. Pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho mais que trabalhar? Não é nada disso. São prioridades. Ontem eu participei de um casamento, e aí nós fomos entrar, e a pessoa que estava organizando falou para nós assim: ó, você tem que ir para a esquerda. Aí beleza. Aí tinha um pastor atrás de mim, ele falou assim: ó, eu sou de direita e você é de esquerda. Falei, beleza, sem problema. E nós entramos. Só que a hora que nós subimos e ficamos na parte onde era a cerimônia, nós ficamos na esquerda, entramos, ficamos na esquerda, e eu virei, fiquei de frente para o povo, e ele ficou lá. Só que quando eu cheguei na posição que disseram que era para mim ficar, eu já não era mais de esquerda. Quem era de esquerda era ele. Pastor, o que isso quer dizer? Existem coisas que vão mudar se você se colocar na posição correta. A sua condição, a sua visão muda para algumas coisas quando você está na posição correta. Pastor, eu percebi que Mateus, Marcos, Lucas e João falam quase a mesma coisa, não é isso, gente? Sabe o que isso significa? Cada um deles relatou aquilo que eles viram do lugar que eles estavam. Mas sabe por que o assunto é o mesmo? Porque eles viram a mesma coisa. Sabe o que vai fazer a igreja se tornar uma? Se nós vermos a mesma coisa. Cristo é a unidade da igreja. Se nós buscarmos intensamente a revelação de Cristo, se nós buscarmos um relacionamento, ou termos um relacionamento diário com Ele, e nos encontrarmos com Ele, se nós vemos a mesma coisa, isso nos faz um. Nos fazer um não é simplesmente estarmos no mesmo lugar, mas é buscarmos a Cristo. A Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós muitas vezes não rompemos como igreja porque nós vimos o Cristo
talvez de um lugar errado, ou estamos na posição errada. Pastor, o que alinha isso? O relacionamento. O problema é que nós fomos ensinados, eu já falei isso algumas vezes, a nossa cultura, ela nos ensinou que nós tínhamos que ir para a igreja para desencargo de consciência. Como assim? Já fui para o culto hoje, está resolvido. Ei, não se trata de algo que você tem que pagar, porque na verdade você não tem que pagar nada, porque tudo que você tinha que pagar, Jesus já pagou por você. Não, pastor, eu vou porque precisa, né? Tá, pelo menos uma vez. Não, não é obrigação, é reflexo de alguém que eu vi, de alguém que eu desejo, e eu quero conhecer ainda mais. Só que o relacionamento com Deus, a minha vida com Deus não pode se resumir num culto de domingo à noite ou num culto de quarta. Ou outra coisa que faz parte da nossa cultura, quando as coisas começarem a ficar meio difíceis. Você quer ver como isso é verdade? Eu vou começar um hino e vocês terminam aí. Não me chamam de velho, por favor. Quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Meu Deus do céu. Pastor, como assim? É como se você comprasse a Deus com a sua oração. Escute, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Que essa frase e esse entendimento transforme a sua vida. Você não ora para que Deus desça até o seu lugar de sofrimento. Você não ora para que Ele simplesmente mude as circunstâncias. Você não ora porque tudo está ruim. A oração é para que você conheça a Ele. Você está entendendo ou não? A oração não é amuleto. Como assim? Ah não, eu vou me apegar aqui no momento difícil para essa circunstância mudar. Esse é o problema de muitos cristãos. Quando a circunstância chega, aí começa a querer jejuar, começa a querer orar todos os dias, começa a querer ir para o culto todos os dias. Agora eu não falto mais. Ei, você não pode funcionar debaixo de pressão. Como assim? Você não foi criado para viver uma vida com Deus debaixo de pressão. Você foi gerado para viver um relacionamento com Ele contínuo. Não é no meio das circunstâncias apenas. Não é só quando você começa com um problema no seu casamento, um problema financeiro. Pastor, como assim? Ele mudou esse relacionamento. Mateus capítulo 6, verso 13, ensina para nós uma oração, ok? Qual é a oração que ele nos ensina? Pai nosso, que estás nos céus. Quem aqui ainda tem pai e tem mãe? Pode baixar a mão. Quantos aqui moram com o pai e com a mãe ainda? Você acha legal falar com seu pai uma vez por semana, mesmo morando dentro da casa dele? Se você fizer isso, o que seu pai e sua mãe vai dizer para você? Está acontecendo alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? Porque não é possível, nós moramos dentro da mesma casa e não nos falamos.
Pastor, o que isso quer dizer? É a mesma coisa quando eu e você negligenciamos uma vida de oração, de relacionamento com Deus. Talvez quando Ele se encontrar com você no corredor do seu coração, Ele vai dizer: ei filho, está tudo bem? Já faz mais de um mês que eu não falo com você, eu moro dentro de você. Você já parou para pensar que aquilo que homens desejaram durante anos do Antigo Testamento, ter um lugar onde Deus pudesse morar, Ele te deu essa liberdade. Não foi simplesmente para nos reunirmos uma vez por semana. O que eu quero que você entenda, o que eu quero que nós entendamos é que Ele te chamou para viver um relacionamento contínuo. Vamos ler João capítulo 11. Verso 1. Pastor, o senhor leu semana passada. Se vocês quiserem, a gente lê toda semana, não tem problema. Mas fica tranquilo, nós vamos falar de outra coisa. Capítulo 11, verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor Jesus e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Amém? Sabe o que é interessante? Quando nós falamos acerca de Jesus e Lázaro, nós sempre lembramos do momento que Lázaro está morto, Jesus chega lá e ressuscita ele, não é isso? Só que existem coisas interessantes aqui nesse texto também que podem nos ensinar. Por mais que aquilo que Jesus fez é inquestionável, é poderoso. Só que existe algo que pode nos ensinar nesse texto, fundamentado no que eu estou dizendo acerca de relacionamento. Vamos lá. Quando você vai ler a história, estudar a história de Jesus indo até Lázaro e etc. Esses versículos que nós lemos aqui, revela que Jesus conheceu Lázaro só quando ele estava prestes a morrer. É isso ou não? Nós lemos versículos que diz que ele o amava. Lázaro era chamado de amigo de Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eles tinham um relacionamento antes que Lázaro morresse. Sim ou não? Agora deixa eu tentar te trazer um entendimento acerca disso. Quando a circunstância começou a apertar e eles viram que não tinha para onde correr, eles foram atrás de Maomé. Foi isso? Eles foram atrás de Buda. Foi isso? Hã? Eles foram atrás daquele que eles conheciam. Eles foram atrás daquele que eles tinham relacionamento. Pastor, sabe por quê? Sabe por quê, gente? Porque só quem anda com Ele sabe o que Ele é capaz de fazer. E eles tinham um relacionamento com Jesus. Eles eram amigos de Jesus, então eles se relacionavam antes da morte chegar, antes da circunstância chegar. Lázaro, as suas irmãs já tinham um relacionamento com Jesus. E é por isso que Jesus foi chamado no meio da circunstância. Pastor, o que o senhor quer dizer?
Quando nós vivemos um relacionamento com Jesus, quando nós caminhamos com Ele, conhecemos Ele, quando as coisas apertam, nós não vamos começar algo com Ele, nós vamos revelar o que foi construído com Ele. Cada circunstância, cada problema que se levanta na sua vida é uma oportunidade para o milagre acontecer. Sabe por quê? Você não vai começar algo, você já vive algo. Você não vai começar a conhecer algo. Sabe o que acontece? Relacionamento gera confiança, a confiança gera intimidade, a intimidade gera afinidade, e a afinidade nos faz ter algo em comum. Pastor, o que o senhor quer dizer? Você começa a andar com Jesus, você começa a se relacionar com Ele, você começa a ouvir a voz dEle todos os dias, e isso vai gerando confiança dentro do seu coração. E daqui a pouco você começa a reconhecer a voz dEle, aonde você está. Quantos tem aqui um amigo de anos? Se essa pessoa estiver num lugar e falar um pouco alto, você consegue reconhecer ela, sim ou não? Conhece. Sabe por quê? É o relacionamento que gera esse entendimento. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Seja qual for o ambiente que você estiver, ou a circunstância que você estiver vivendo, tudo que você precisa é ouvir e reconhecer a voz dEle, no lugar onde você estiver. Mas você só reconhece a voz daquele que você se relaciona e conhece. Se nós não desenvolvemos essa vida, esse relacionamento, nós não vamos conseguir viver de fato o que é o cristianismo. Lembrando que tudo começa de um encontro com Ele. Tem coisa, gente, que se nós formos parar para pensar de uma forma natural, que Deus me perdoe, que eu até me sinto em pecado dando esse exemplo, mas vocês vão entender. Mas se nós formos olhar de uma forma natural, o céu parece até chato. Pastor, credo, eu vou te explicar. A Bíblia diz que o tempo todo nós ficaremos dizendo: Santo. Os querubins, os serafins dizem: Santo. Aí você fala: credo, pastor, isso é tão chato. Não parece chato? Parece. Você pode ser mais puritano que eu, e Deus me perdoe por isso. Mas se a gente olhar isso, se nós olharmos isso de uma forma natural, parece chato. Mas sabe qual é o problema? É que nós estamos vendo isso de uma forma natural. Mas se você parar para pensar um pouquinho, se você parar para lembrar dos momentos que você teve mais intenso com Deus, você se lembra? Feche seus olhos, 2 minutinhos, feche seus olhos. Se lembre agora da experiência mais poderosa e real que você teve com Deus. Talvez alguns aqui vão se lembrar de alguns momentos no encontro, alguns vão se lembrar de momentos no seu quarto. Mas lembre-se daquele dia que você estava com os olhos fechados e parece que Ele foi chegando do seu lado. Aquele dia que parece que Ele te abraçou, sabe? Você se lembra disso? Pode abrir os seus olhos. Esse momento era chato? Era chato? Porque você estava vendo algo que te tirava do natural e te colocava no sobrenatural. Sabe por que o céu não vai ser chato? Porque eu e você vamos estar vendo algo que nos tira do natural
e nos leva para o sobrenatural. Alguma coisa, esses homens, os 24 anciões, os querubins, os serafins, eles estão vendo, que os fazem dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Existe algo que eles estão vendo, que nós precisamos ver. É disso que eu estou falando. Pedro viu alguma coisa que o fez deixar tudo. Nós precisamos ver. Sabe por quê? O Evangelho não se trata do que fazemos. O Evangelho não começa do que fazemos, mas sim de quem nós vimos. Se nós vimos a Cristo ou não. Se a palavra que foi ministrada para mim e para você quando nos convertemos foi revelada a Cristo, é isso que transforma e transformou a sua vida. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Vamos ler o verso 1. Diz assim, 1 João capítulo 1, verso 1. Não é o Evangelho, tá? A epístola. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Eu já falei isso e eu quero falar novamente. Pastor, o que eu prego? Eu não sei um monte de versículo que tem na Bíblia, eu não sei recitar, eu não sei decorar, eu não consigo memorizar. Querido, fique tranquilo. Pastor, o senhor está anulando o estudo da Bíblia? Não, a Bíblia diz que a gente tem que manusear bem a palavra. Nós temos que ser obreiros aprovados. Mas talvez você está começando a caminhada e você quer pregar a palavra e não lembra e não decora nenhum versículo. Pastor, o que eu faço? Eu posso pregar a palavra? Sim, você pode. Pode, pastor, pode. Mas o que eu falo? Eu falo do que eu vi. Do que eu ouvi. E do que eu estou tocando. Não existe evangelismo mais poderoso do que você falar daquilo que você tem experimentado de Deus, ou do quanto você tem ouvido dele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Então, se por algum motivo você ainda não ouviu ele, independente dos anos que você tem de igreja, isso revela porque algumas coisas ainda não começaram na sua vida. Porque tudo começa quando você ouve ele, quando você vê ele, quando você toca ele. Quando nós começamos a entender isso, algumas coisas, algumas picuinhas, algumas conversas que não levam a lugar nenhum, deixam de ser interessantes. Sabe por quê? O assunto interessante começa a ser um só.
E se for para sentar na mesa e não tiver servido naquela mesa o pão da vida, você está autorizado a levantar e sair de lá. Porque o único pão que vai te saciar é o pão da vida. O que nós precisamos entender é que é isso que faz a diferença. Só que quando você começa a viver esse relacionamento com Ele, você começa a desfrutar de experiências que vão gerando confiança, a sua fé vai testificando. E nós começamos a avançar nesse nível de relacionamento, e aquele nível de relacionamento deixa de ser agradável para você, e você diz: eu preciso aumentar o nível do relacionamento. Pastor, como que eu aumento o nível de relacionamento? Como que você melhora o relacionamento que você tem com alguém? Como, gente? Como? Gastando mais tempo com aquela pessoa. Quanto mais tempo junto, mais tempo você vai conhecer. Sabe qual é o problema? Quando nós vivemos um relacionamento com Jesus distante, nós corremos o risco de negar Ele. Pastor, como assim? Pedro acompanhou a ida de Jesus ao julgamento, e tudo isso ele começou a acompanhar Jesus de longe, não é isso? Se você for ler lá, você vai ver isso. A Bíblia diz que ele acompanhava Jesus de longe. Mas um dia, ainda assim de longe, algumas pessoas olharam para ele e disseram assim: espera aí, você é um deles. O que denunciou ele, gente? O comportamento dele, como ele agia, como ele falava. Você fala como um deles. Sabe por quê? Quando você começa a viver junto com Jesus, você começa a andar como Ele, você começa a falar como Ele, você começa a querer as mesmas coisas que Ele quer. Pastor, por que eu brigo tanto para revelar Jesus e não consigo? Porque Jesus não é revelado simplesmente através de um conhecimento natural. Você precisa conhecer Ele através do relacionamento. Não é quantos versículos você sabe recitar da Bíblia, ou quanto tempo você tem de igreja. Isso aqui não é plano de carreira. Se resume ao nível de relacionamento que você tem com Ele. Quanto tempo você tem com Ele. Nesses dias eu tenho ouvido algumas pessoas falando assim: Deus falou comigo. Aí às vezes eu vou falar com as pessoas da família: pastor, nem ora. Fala, então deixa quieto. Bando de mentiroso ainda. Pastor, como assim? Porque você só pode falar que Deus falou com você se você gastar tempo com Ele. Porque é só assim que você vai reconhecer a voz quando Ele falar. Escute, não é falar o que você quer não, o que você planejou, mas sim a vontade dEle. Ei, o que nos faz parecido com Ele não é o tanto de versículo que nós recitamos, quanto conhecemos da palavra, mas sim o quanto da palavra existe em nós. Quanto nós revelamos Cristo. Você só revela aquilo que você está cheio. O relacionamento é o fundamento do Evangelho, porque cada dia que você vai encontrando com Ele em alguma área, você vai deixando o seu eu naquela área e Cristo vai ganhando espaço. O que nós precisamos entender é que o fundamento do Evangelho é o relacionamento. Não se baseia num culto, mas sim numa vida diária, num relacionamento que você fala todos os dias com Ele e ainda assim acha pouco. Tem gente que passa a semana todo dia sem orar e ainda acha muito o culto de 3 horas. Acho que o culto tinha que ser diferenciado. Para quem ora todo dia 1 hora,
Para quem ora de vez em quando 2 horas, e para quem não ora nenhuma 6 horas, 12 horas de culto, para ver se compensa. Pastor, por que o senhor está falando isso? Existem coisas que eu e você só vamos ver se nós entrarmos num nível de relacionamento que nós nunca entramos. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Verso 30, presta atenção, gente. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao Senhor, honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou um novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Amém? Só isso. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui, né? Sim ou não, gente? Elias desafiou os profetas e disse para eles: vamos fazer um altar. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, não é isso? E eles fizeram lá o sacrifício deles e nada. E ainda Elias falava assim: será que ele não está dormindo? Será que, enfim. Depois ele foi lá, sumiu, restaurou o altar. Ok? Depois ele fez uma valeta. O que ele derramou na valeta, gente? Água, não é isso? Vocês sabiam que aqui fazia 3 anos e meio que não chovia? Sim ou não? Pastor, o que isso quer dizer? O que mais tinha escassez naquela época era de... Talvez você fique se perguntando: o que Elias fez para Deus responder com fogo? Ele teve coragem de fazer o que ninguém tinha coragem de fazer. Ele pegou aquilo que aparentemente era escassez e decidiu jogar no altar. Aquilo que todo mundo queria, aquilo que todo mundo desejava, aquilo que era muito importante, ele disse: joga aqui. Pastor, o que isso quer dizer? Ele fez o que ninguém tinha coragem de fazer. Uma coisa que não era tão simples achar, ele falou: eu quero que traga isso. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Ei, sabe o que Deus está esperando no meu e no seu relacionamento? Sabe por que algumas áreas ainda Deus não respondeu com fogo? Porque você não entregou para Ele o que está difícil de achar. Porque você não entregou para Ele o que ninguém tem coragem de entregar. Pastor, o que isso quer dizer? O que tinha de diferente nos 2 altares era exatamente isso.
Eles entregaram sacrifício, fizeram um monte de coisa, o que aparentemente era parecido com aquilo que Elias fez. Só que ele deu o que ninguém tinha dado. Ele falou, tá em falta? Está escasso isso? Eu vou dar o que ninguém deu. Eu vou dar o que está escasso. Deus está esperando você entregar o que ninguém tem coragem de entregar. Pastor, o Senhor está dizendo para que Ele venha e se manifeste novamente. Não estou falando de relacionamento, porque o que Ele fez já está feito. Eu estou falando de nós entrarmos num lugar e entregarmos o que ninguém entregou, o que ninguém tem coragem de entregar. E sabe o que é interessante? Na onde que Elias estava? Na onde, gente? Monte Carmelo. Depois ele vai orar para que viesse a chuva também, e ele viu a nuvem do tamanho da mão do homem. Aonde ele estava? Monte Carmelo. Isso significa que aquele lugar era o lugar de relacionamento dele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Foi nesse lugar que ele mandou chamar todo mundo e disse, vamos fazer um altar nesse lugar. Não foi para qualquer lugar. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer algumas coisas no seu lugar de relacionamento, no seu lugar secreto. É lá que Ele quer responder com fogo. O fogo serve para algumas coisas, uma para purificar, outra revela a manifestação do seu poder. Só que se você quer fogo, se você quer ver o que você nunca viu, decida entregar o que você nunca entregou. Quando nós começamos a viver com Jesus, algumas verdades vão sendo geradas em nós, não baseadas no que nós achamos, mas sim no que esse relacionamento começa a construir. Chegou o tempo de nós deixarmos aquilo que achamos correto, o que aprendemos nos relacionamentos naturais até hoje, para começar a viver aquilo que Ele tem nos ensinado através do relacionamento com Ele. O fundamento do Evangelho está em se relacionar com Ele todos os dias, em conhecer e prosseguir em conhecer. A palavra diz, se eu não me engano no livro de João, essa é a eternidade de conhecermos a Cristo. Eu tenho certeza que se todos os dias você lançar no altar o que está escasso, Deus vai começar a responder com fogo. Pastor, o que está escasso? Quantos aqui tem dias que você termina o dia e parece que ele teve menos horas do que parecia ter? Você já terminou o dia falando assim, meu Deus, tem 24 horas, mas se tivesse 40 eu não conseguia fazer tudo? Levanta a mão. Cada dia que passa, o que está mais escasso é o quê? Tempo. Sim ou não? Tudo que o sistema tem feito, tudo que está à nossa volta, tem trabalhado para suprir a nossa deficiência de tempo. Quanto mais tempo passa, mais dias passam, mais comidas industrializadas, enlatadas, fast food tem nascido, sim ou não? Porque isso é para responder à falta de tempo do ser humano. Os celulares, eles precisam ser muito rápidos, porque se demorar mais de 2 segundos para abrir um aplicativo, você fala que seu celular não presta mais. Tem que ser simultâneo, você tem que tocar, ele tem que abrir. Sim ou não? E aí eu não tenho como não me lembrar. Alguém se lembra da internet de escada aqui? Levanta a mão. Levanta a mão para mim não parecer velho, por favor. Internet de escada. Aqueles barulhinhos e tal. Quem se lembra do Windows 95 aqui? Oh, aleluia. Estou tão feliz. 97. Dual Core, uau! Acho que já passou muito tempo de quadricore, já passou, né, Moisés? 1 GB de memória, meu Deus, agora tem mais de 1 tera.
Tudo isso para suprir a necessidade que o homem tem. Porque cada dia que passa, o tempo está mais escasso. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu vou trazer o entendimento para você. O que faltava na época era água. Eliseu derrubou o que no altar? Água. E Deus respondeu? Detalhe, leia o texto, gente, é fantástico. A Bíblia diz que o fogo desceu e lambeu a água, não foi? Sabe por quê? Deus queria mostrar que aquilo que Ele fez tinha importância. Ei, comece a entregar o que você tem de mais escasso, o seu tempo para Ele, que daqui a pouco Ele vai dar uma lambidinha na sua orelha. E Ele vai me dizer: você está entendendo? O que eu queria que você fizesse é o que poucos têm coragem de fazer. Você quer ver um Deus responder com fogo? Entrega para Ele o que está escasso, o que ninguém tem coragem de entregar. Abra sua Bíblia rapidinho, para nós encerrarmos. São 2 textos. Não vou acabar exatamente agora, mas daqui a alguns minutos, tá bom? O pessoal aí que fala que às vezes pastor mente, Deus me livre, por isso credo. Não é agora, é daqui a alguns minutos. Números. Pessoal do louvor, pode ir subindo, por favor. Números capítulo 19. Verso 11. Quem achou, diga amém. Leia isso, porque isso é muito poderoso, ó. Números 19, verso 11 diz assim: quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dia. Então estará puro. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Amém, gente? Então aqui em Números está dizendo o seguinte: se você tocar num cadáver, você fica impuro 7 dias, não é isso? Sim ou não? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. 19 não, 9. Quem achou, diga amém. Diz assim no verso 36: em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Qual era o nome, gente? Que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Diga comigo, morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. No andar, gente, superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito. Olha só, ela já tinha deixado um legado quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se. Vamos lá, só uma pausa. Todas elas estavam falando daquilo que Dorcas tinha feito, dizendo: a história dela já acabou, certo? Olha só, aquilo para eles era um velório, porque é no velório que você fala
geralmente daquilo que as pessoas fizeram. As pessoas não são muito boas de dizer isso em vida, elas gostam de falar quando a pessoa morreu. E era esse o caso. Mas estava todo mundo ali, nossa, meu Deus, ela era tão boa. E aquele ambiente foi gerando um ambiente de morte. Porque o funeral, ele prepara para o enterro, não é isso? Pedro entrou lá, e mais uma vez ratificando aquilo que eu venho ensinando, ele falou, pode sair todo mundo. Não foi isso que ele disse? Sai todo mundo. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Por quê? Porque ele não queria que um ambiente de morte fosse gerado ali. Olha só. Depois ajoelhou-se, orou, voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos. E vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela... Ele tocou nela? Sim ou não? Ajudou-a a pôr-se em pé. E então, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Gente, foi Jesus que foi até Dorcas? Sim ou não? Era Jesus? Quem era? Quem era? Só quem anda com Jesus sabe o que Ele é capaz de fazer. Pastor, como assim? Ele estava fazendo o que Jesus mandou, é verdade. Mas não foi o Jesus encarnado. Foi Jesus se manifestando através de Pedro. Pedro tinha se relacionado com Jesus 3 anos e meio. Sim ou não, gente? Sim ou não? Ei, eu e você precisamos nos relacionar com Ele a ponto da verdade dEle tomar conta da nossa vida. E nós chegarmos em ambientes onde a morte estava lá, onde a maldição estava lá, colocar a mão lá e dizer: eu não vou me tornar impuro, muito pelo contrário, eu declaro esse lugar puro através de Jesus Cristo, porque maior é o que está em nós. Ei, essa realidade, esse entendimento, só o relacionamento com Jesus pode trazer. Pastor, como assim? Pastor, cheguei naquele ambiente, um ambiente meio pesado, sabe? Ei, fica tranquilo, você não vai ser amaldiçoado pelo ambiente. Isso antigamente, se tocasse no morto, você ficava impuro, não é isso? Aí Pedro, ao invés de ficar impuro, ele curou aquilo que era impuro. Sabe por quê? O relacionamento vai gerando verdades dentro de você. E aí você começa a tocar aquilo que é impuro. Ao invés de você ficar impuro, aquilo que é impuro se torna puro. Porque o relacionamento vai trazendo o poder e a autoridade dos céus sobre a sua vida. Os seus olhos, as suas mãos começam a ser as mãos de Jesus. Você conhece alguém que vive tanto com a outra que começa a pegar os trejeitos da pessoa? Às vezes começa a falar trejeito no bom sentido, tá, gente? Os jeitos, vai. Começa a falar, às vezes, parecido. Porque está tão perto. Ei, você precisa se abraçar tanto com Ele em casa. Se abraça com Jesus, meu irmão. Rola com Ele no quarto da sua casa. Porque a hora que você começar a sair na rua, o perfume vai começar a exalar. E as pessoas vão começar a dizer: ah, oh, que perfume é esse? O pecado fede. Se o pecado fede, Jesus é cheiroso. Ei, se aproxime dEle, agarre Ele, se relacione com Ele, que o perfume dEle vai ficar impregnado na sua vida. Aí quando as pessoas chegarem, não vão olhar mais o homem natural que errou lá atrás, que pecou. Vai começar a sentir um perfume e falar: nossa, cara, que perfume é esse? Eu quero esse perfume aí.
Eu quero essa vida. Escute, Pedro viveu com Jesus durante 3 anos e meio e viu ele fazendo milagres. Ele viu Jesus indo para o monte orar. Ele viu Jesus acalmando a tempestade. Ei, se você começar a andar com ele, você vai começar a ver coisa que você nunca viu. Isso vai gerar uma coragem, uma confiança dentro de você. E você vai dizer: não, eu não posso mais ficar nesse lugar. Eu preciso ir no lugar que precisam de vida. Aonde tem alguém enfermo, eu vou lá. Ei, se coloque de pé. Ei, show de calaba, show de calaba. Ramaço de calaba. Vamos, comece a derramar no altar aquilo que ninguém tem coragem de derramar. Quer ver o que nunca viu, faça o que nunca fez. Oh, meu Deus. Meu Deus. Libera, Jesus, uma fome. Libera uma sede nos seus filhos essa noite. Libera um anseio de ver o que nunca vimos, de viver e entregar o que nunca entregamos. Espírito Santo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou
você quer entrar nesse lugar de relacionamento mais profundo, eu queria que você viesse aqui na frente. Vamos orar juntos. Pastor, eu quero dedicar a minha vida, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E não é um apelo de aceitar Jesus. Você já é cristão, mas você quer ir para um lugar mais profundo de relacionamento. Vem aqui na frente, vamos adorar a Deus juntos. Vamos clamar por isso juntos. Pastor, eu sou alguém constante. Às vezes eu oro uma semana, na outra eu não oro. Eu oro um dia, 2, não. Ei, para de cumprir escala 12 por 36 na oração. Se você fizer algumas coisas de vez em quando, você vai ver algumas coisas fluindo de vez em quando. Mas se você viver algo contínuo, você vai ver um derramar de Deus contínuo. Se você quer ver a Deus de vez em quando, busque Ele de vez em quando. Mas se você tem fome e sede por Ele todos os dias, faça isso todos os dias. Você que está aqui na frente, feche seus olhos, levante as suas mãos para os céus. Vamos, comece a orar, comece a desejar. Deseje a Ele. Diga: eu quero te ver, eu quero te conhecer como eu nunca te vi. Mude as prioridades. Vamos, faça votos com Ele. Sim, amado Espírito. Oh,